A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Venho aqui deixar uma palavra para vocês, uma palavra de Deus. Quem vos fala, seu irmão em Cristo, irmão Tiago, né? Tô aqui no meu cantinho aqui gravando. Glória a Deus, né? Sempre estamos ocupados na obra de Deus, né? Não sou só, não prego a palavra só no YouTube, né, irmãos? Pastorei uma igreja pela Igreja Pentecostal Deus e Amor. Estamos ali em Artemis, no bairro de Artemis, aqui em Piracicaba, constantemente ministrando a palavra de Deus e orando pelas almas, amém? Então, eu vou deixar uma palavra que está aqui em Filemon 1:10, que vai dizer assim: a intercessão por Onésimo, né? Paulo intercedendo por Onésimo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei em minhas prisões, no qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornei a enviar-te. Meus irmãos, essa palavra fala muito comigo, né, meus irmãos? Não porque eu já tenha passado pelo cárcere, porque não passei, graças a Deus, né? Não tive esse momento difícil, a tristeza, né, de passar pelo cárcere. Mas, meus irmãos, porque aqui Paulo intercede por alguém, por um homem que no passado, para a obra de Deus, para os apóstolos, para o evangelho, ele estava sendo inútil, porque as suas obras eram contra as obras que o Pai ensinou. Era contra a palavra de Jesus Cristo, contra a palavra de Deus. Ele estava em caminhos tortuosos, ele estava em pensamentos contrários à vontade do Criador. Então, para o evangelho dos céus e para Deus, ele estava sendo inútil, porque ele não servia a Deus, servia o mundo, as suas próprias vontades, né? E nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Mas ele ali encontrou com o apóstolo Paulo, né? Paulo preso por amor a Jesus Cristo, não por ter cometido nenhuma malfeitoria, nem por ter prejudicado ninguém, né? Mas por pregar a verdade do Evangelho de Cristo. Paulo estava preso e ali ganhou essa alma para Jesus, a alma de Onésimo, né? Então ele intercede por ele e ele diz: porque lá atrás era inútil, mas agora para mim e para ti, ou seja, para o Evangelho de Cristo, muito útil. E eu sou assim, irmãos. Eu era uma pessoa que no passado as minhas obras eram obras inúteis para Deus, obras que entristeciam o coração de Deus e que não estava de acordo com a vontade do meu Pai Celestial. Mas hoje, graças a Deus, caminhando com Cristo, sinto a alegria de dizer que estou sendo útil para Deus, né? Hoje eu sou um instrumento nas mãos de Deus e Deus me usa para falar com pessoas, né? Você que está aí me ouvindo, meu irmão, você que já de repente até foi preso mesmo, né? Como Onésimo, de repente passou pelo cárcere, de repente passou por outras provações, já fez a obra de Deus e hoje está parado, né? Está desperdiçando seus dons, enterrando seus dons, mas muitas almas poderiam ser salvas através do dom que Deus deu para você. Então, nós, como ministros do Evangelho, temos que dizer, meus irmãos, volte para a casa de Deus, já é a última hora, e seja útil para Deus, seja útil para o Senhor, né? Seja útil. A Bíblia chega a dizer que aquele que só faz o que ele deve fazer, ele é servo inútil, né? Assim, mesmo os que servem, né? Se eu só faço o que eu tenho que fazer, não, eu tenho que fazer mais, né? Tem que fazer mais. Não só o que eu tenho que fazer, porque a gente tem que se dedicar e fazer com amor a obra de Deus, porque as almas estão aí precisando de uma palavra. E Jesus te chama, meu irmão, seja útil para Deus. Seja útil. O próprio apóstolo Paulo, num determinado tempo, quando ele caminhava com Barnabé no início do seu ministério, e ainda era Barnabé e Paulo, né? Não era Paulo e Barnabé. E eles começam a caminhar, e num determinado momento do caminho, Marcos estava com ele, João Marcos, e volta para trás. Então, numa outra missão, né, a qual ele estava com Barnabé, continuaram caminhando, Barnabé queria chamar Marcos. E Paulo falou assim: não é justo, né, que chamamos aquele que nos abandonou no meio do caminho. Então Paulo não concordava, né? E aí Barnabé,
né? Marcos era seu primo. E então entraram, a Bíblia diz que eles entraram num conflito tão grande que não puderam mais caminhar juntos. Então Paulo foi para um lado com Silas e Barnabé foi com Marcos. Mas Paulo, quando ele estava para morrer, ele estava ali já numa masmorra, numa prisão, e ele ia ser decapitado. Então ele escreve a carta de Timóteo, que ele vai dizer: combati um bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. E ele vai dizer assim, que ele fala: manda chamar Marcos, porque me é útil para o ministério. Então ele reconhece que ele cometeu um erro. Ele reconhece que Marcos tropeçou, mas Marcos era um ser humano. Ele tropeçou pela fraqueza da carne, por um momento sabe, faltou forças para ele e voltou para trás. Então Paulo, antes de partir, ele tinha que consertar esse erro que ele cometeu. Então ele falou: manda me chamar Marcos, porque me é útil para o ministério. Ou seja, antes talvez possa ter sido inútil, mas hoje é útil. Hoje é útil porque na presença de Deus nós somos muito útil para Deus. Então assim, e aí Paulo reconhece, entende? Mandou chamar Marcos novamente. Então veja, meus irmãos, que nós precisamos entender que Jesus nos chama, né, para uma grande obra. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o inimigo está furioso, né, contra a nossa vida, né? O diabo nos odeia e tá tudo certo assim. Ele não gosta de nós, nós também não gostamos dele. Estamos em lados opostos, né? Nós caminhamos com o Senhor dos Exércitos, nosso Pai Jeová, Espírito de Deus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E o inimigo caminha com as trevas, com os anjos caídos, né? Estamos de lados opostos, somos inimigos, né? Estamos aí numa batalha, numa guerra por almas, né? E Deus é conosco, né, meus irmãos? Eu fiz uma visita por esses dias e escutei a voz do inimigo, né, falando que me odiava, né? Me xingou ainda, né? Me falou: te odeio, né? Ele falou, né? E aquilo alegrou meu coração, porque se ele me odeia, é sinal que eu estou no caminho certo. Glória a Deus, né? Porque nós servimos a Deus com muito amor. Então volte para Jesus, você que parou, você é útil, tá? Você é útil para Deus. Talvez tua família não te dá valor, talvez teus amigos não te dão valor, talvez você não se sente valorizado no seu trabalho, mas Jesus te valoriza. Jesus cuida de você e você será muito útil. Tanto homem quanto as mulheres, né, serão muito úteis, né, na obra de Deus, tá? Paz do Senhor Jesus. A seara é grande, são poucos os ceifeiros. Vem participar desse exército, porque já é a última hora. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe vocês, tá? A iluminação, meus irmãos, tô aqui na natural, né, da janela aqui do quarto. Então, se não ficar tão bom, os irmãos me perdoem. Deus vai preparar para nós uma condição melhor aí. Paz do Senhor.